Meios que evitam a alma cair no purgatório. Reflexão de Santa Catarina de Gênova, uma grande mística que teve experiência de Deus com o purgatório. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixe sua curtida, comenta o que achou do vídeo, tire suas dúvidas, alguma pergunta, coloca aqui no comentário o que achou do vídeo, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a essa obra de evangelização. Você que é inscrito no canal e você que está acabando de se inscrever no canal, você é convidado a do lado aí no seu celular, embaixo está o nome se inscrever, do ladinho assim tem o sino, clica em cima do sino, vai aparecer a opção todos, clique em todos para que todas as notificações, todos os vídeos colocados aqui no canal chegue até você. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa obra de evangelização. O purgatório, você encontra o purgatório na Bíblia, a Sagrada Escritura. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, vai explicar mais detalhadamente o que é o purgatório, aqui segundo a doutrina da Igreja. Parágrafo 1030, você pode estar abrindo o Catecismo da Igreja Católica e conferindo que a Igreja também orienta sobre essa verdade, que é um dogma da nossa igreja. E aqui, você que está em sua casa e tem acesso à Bíblia, à Sagrada Escritura, eu vou dar três exemplos na Sagrada Escritura do purgatório. Só vou ler dois para não prolongar o vídeo. Você que está em sua casa e tem a Sagrada Escritura, abra sua Bíblia em Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 21. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelo juiz. Será castigado. Atenção. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado pelo fogo do Gena. Algumas traduções, fogo do inferno. Você está, portanto, para fazer tua oferta diante do altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá tua oferta diante do altar, vai primeiro se reconciliar-te com teu irmão. Então vem fazer tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e ao juiz te entregue aos teus irmãos, e os ministros, e o juiz te entregue aos ministros e seja posto em prisão. Atenção, em verdade te digo, dali não sairá até que se pague o último centavo. A igreja, com sua sabedoria divina, interpreta essa passagem de Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 26, como o purgatório. Sabemos que pela doutrina da igreja, aquele que entra no céu não sai mais do céu, não tem risco mais de sair do céu, e aqueles que estão na condenação eterna, no fogo lá de baixo, não sairá nunca mais. Mas a Sagrada Escritura, ela deixa um exemplo de uma esperança que diz assim: em verdade digo, daí não sairá até que se pague o último centavo. Ou seja, um dia aquela alma vai sair, até ter pago tudo que ela fez. Usando o exemplo aqui, é que ela não quis perdoar seu irmão. E se ela morre em tal dívida, existe um grave risco. Até então, alguns casos é pecado grave, pode se condenar, e alguns casos pode ser que entre o purgatório. Não é a minha área. O que a Sagrada Escritura está orientando é que daquele lugar que é o lugar de tortura,
a prisão não sairá. Está dizendo, está deixando claro que ali é um lugar de tormento e que um dia poderá sair, mas só vai sair até que se pague até o último centavo. São Padre Pio de Pietrelcina, ele tem uma passagem que vai dizer, ele celebra uma missa e quando ele termina de celebrar uma santa missa, ele se vira para o religioso que está do seu lado e diz: alegra-te, teu pai acaba de sair do purgatório e entrar no céu. Então o frei fala: mas Padre Pio, tem 40 anos que meu pai faleceu, ele ainda estava no purgatório? São Padre Pio responde para aquele homem: é, meu irmão, diante de Deus tudo se paga. É aquilo que fala Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 8. Não adicioneis um segundo pecado ao primeiro, pois mesmo que por um só não ficará sem ser impune. Ou seja, prestaremos contas a Deus de todas as boas ações e de todas as más ações. E isso é um dogma da nossa igreja. Você pode conferir ali no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030. Um outro exemplo, rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, rapidamente. Nós somos operário com Deus, vós o campo de Deus, edifício de Deus, segundo a graça que Deus me deu como sábio, arquiteto, lançai ao fundo mais outro e edifica sobre ele. Quanto aos fundamentos, ninguém pode pôr o outro diverso daquele que já foi posto. Jesus Cristo, agora, se alguém edifica sobre esse fundamento, com ouro, ou com prata, ou com pedra preciosa, com madeira, com feno ou com palha. Você vai entender melhor agora. A obra de cada um aparecerá no dia do julgamento. Esse julgamento aqui pode interpretar como julgamento particular ou julgamento universal. Julgamento particular, a pessoa acaba de morrer, ela vai prestar conta a Deus. Esse tipo de julgamento se chama julgamento particular. Toda pessoa que morre vai prestar conta a Deus. Exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Estevão estava para ser apedrejado. Ele olhou para o céu, viu à direita do homem o Filho de Deus Pai com a coroa incorruptível. Ele estava para ser julgado. Então, aqui fala, no dia do julgamento, o julgamento universal é a segunda vinda de Jesus, onde todos nós vamos prestar conta a Deus. Então, continuando aqui. No dia, a obra de cada um aparecerá no julgamento final, irá demonstrá-la. Será coberto pelo fogo. O fogo provará o trabalho de cada um. Esse trabalho é a vida, é as obras da vida. Será a construção a resistir. O construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com danos. Então aqui, olha, para ficar explicado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um aparecerá no dia do julgamento. Irá consolá-la. Será descoberto pelo fogo. O fogo da provação. O fogo do julgamento divino. O fogo provará o trabalho de cada um. O fogo do julgamento de Deus vai provar quem foi de verdade cada um. Se a construção resistir, que construção? Nosso corpo, o templo do Espírito Santo, as obras que eu vivi em vida. O construtor receberá a recompensa. Aqui interpretação de quem vai direto para o céu. Continuando, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, diz assim: se pegar fogo, arcará com os danos, e ele será salvo. Ele será salvo. Se pegar fogo, ele arcará com os danos. Ele será salvo. Porém, passando de alguma maneira através do fogo. Essa alguma maneira a igreja interpreta como o purgatório. Não sabeis que sois o templo de Deus? A obra vai ser para o fogo. Que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus,
o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Nós somos o templo de Deus, isso sois vós, isso somos nós, e nós arcaremos com danos das nossas obras. Tiago capítulo 2, versículo 18, Tiago capítulo 2, versículo 26. Você pode ir aí, anotar aí algum papel e conferir na Sagrada Escritura. Eu estou dando só a passagem bíblica para não prolongar muito o vídeo, porque é bom esmiuçar esse tema que para alguns é polêmico. Dando continuidade. Ninguém se engane de si mesmo. Se alguém entre vós se julga sábio de maneira deste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós vemos aqui no Evangelho São Mateus e nas cartas de São Paulo ao Coríntios sobre a verdade do purgatório. Você pode estar procurando também escrito de Santa Gertrudes. Aqui tem um exemplo de Santa Catarina de Gênova para você estudar. E também tem os escritos de São Padre Pio e uma multidão de santos que fala sobre o purgatório. São João Bosco e por aí vai. Aqui agora, eu acabei de mostrar o livro a vocês que vamos trabalhar. Santa Catarina de Gênova, ela vai escrever meios para evitar o purgatório. Eu posso ir purgatório, é quase que louvado seja Deus que eu for, mas eu posso passar pelo purgatório, você pode passar pelo purgatório, todos nós podemos pegar um purgatório, um longo purgatório, e para o que muitos pensam diferente, o purgatório é longo, doloroso, e você às vezes nem sequer imagina o que é o purgatório. Muito doloroso, então há meios de se evitar. Então escreve Santa Catarina de Gênova o seguinte: podemos e devemos fazer tudo quanto esteja a nossa parte para evitarmos as terríveis purificações. Olha o que ela está falando. Devemos fazer de tudo para evitar o purgatório, de além túmulo, ou para diminuir sua intensidade e duração. Então foi isso que eu tentei explicar no livro São Paulo ao Coríntios. Passará por alguma maneira pelo fogo, ou seja, cada um de nós vamos para o purgatório. Somente aqueles que vão para o céu direto não passam pelo purgatório. O purgatório é um lugar de purificação, como explica o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030. Então, aqui ele vai diminuir as penas, diminuir as culpas. Para você ter um entendimento, é como se você fosse para uma cadeia e você vai a cada reparação, não é pagar a Deus, é reparar. A cada reparação que você faz de seus pecados, você vai diminuindo o tempo que você iria pagar naquela cadeia. Essa é um exemplo que pode ajudar muito a compreensão daqueles que me acompanham. Vai colocando aí no comentário se você está entendendo, se você está gostando. Se Deus não quer que vamos para o purgatório, olha o que Santa Catarina de Gênova fala. Deus não quer isso para nós. Então ela continua. Prefere que reparemos nossa culpa aqui na terra. Deus prefere que a gente repare nossa culpa aqui na terra, ou seja, reparar os pecados que nós já cometemos, para que não se dilate um só instante nossa estrada ao céu na hora da morte. A vida do cristão deveria ser tal que no momento mesmo de morrer estivesse ele preparado para a visão beatífica imediata. Ou seja, Santa Catarina está dizendo que você deveríamos viver uma vida santa. Olha Levítico capítulo 11, versículo 44, Levítico capítulo 19, versículo 2, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. São Mateus 5, 48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Hebreus capítulo 12, versículo 14, buscai a paz e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Santa Catarina de Gênova está colocando aqui que nós deveríamos morrer no estado de santidade. Claro, nós já sabemos da dificuldade, o quanto somos miseráveis e nós o reconhecemos. Aí ela fala que a nossa vida deveria ser isso e assim quando morrer a gente vê Deus. Então ela fala, o purgatório é o último esforço da misericórdia de Deus. O purgatório não é um lugar de sofrimento porque Deus é vingativo. Não é isso. O purgatório não é que Deus vai se vingar de nossos pecados. Não é isso. É um dogma da igreja. Estou lendo o que uma santa está falando. Não tem achismo. Eu só prego, eu só trabalho, eu só faço vídeo com aquilo que a igreja orienta. E o que é que Santa Catarina de Gênova orienta? Observe. O purgatório é o último esforço da misericórdia de Deus. O purgatório existe para que você não vá para o inferno, para acolher em seu seio as almas imperfeitas que
rechaçaria eternamente sua justiça divina. Santo Afonso Maria de Ligório fala que Deus é justiça e misericórdia. As pessoas se voltam somente para a misericórdia e esquecem da misericórdia de Deus. É isso que fala Santo Afonso Maria de Ligório, santo bispo e doutor da igreja. Então olha aqui, diz aqui. Eis aqui os principais meios para evitar o purgatório. Agora vamos ver os principais meios de evitar o purgatório. Fugir do pecado. Pronto, o primeiro meio, descrito por Santa Catarina de Gênova, fugir do pecado. Ou seja, cada pecado que cometemos em vida, prestaremos conta a Deus. Isso é muito importante. E quanto é negligente da parte de algumas pessoas querer ser mais piedoso que Jesus. Nós vemos isso da parte de muitas pessoas. As pessoas querem ser mais caridosa que Jesus. Querem ser mais que a Sagrada Escritura. Né? Quer ser mais misericordioso que Jesus, mais misericordioso que a Bíblia, que a Sagrada Escritura, quer ser mais que o santo, daqui a pouco quer ser mais que Deus, porque as pessoas... Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala que falar da existência do inferno evita que almas caiam lá. Então quando você fala do pecado, não está falando do pecado como algo duro, ou como se estiver colocando fardo sobre suas costas, ou que seja alguém negativo. Não, é um ato de caridade, porque é uma verdade que não adianta fugir. Santo Agostinho vai dizer, a verdade deve ser dita com amor, mas o amor não pode impedir de dizer a verdade. Papa Bento XVI, ele dizia assim, verdade, caridade, sem verdade não é amor, é emocionalismo. Existe muito emocionalismo nas pregações hoje. Ninguém aponta o pecado de ninguém. Todo mundo tem pecado. E pode pecar porque Deus é misericórdia, Deus vai te entender. Meu irmão, minha irmã, eu sou pecador, sou miserável, sou o pó do pó. Como diz Gênesis capítulo 3, versículo 19. Mas eu tenho que reconhecer meu pecado. Eu tenho que me arrepender do meu pecado. Reconhecer, me arrepender. Se eu tiver a oportunidade de confessar, comungar e frequentemente me humilhar para o sacerdote, pedindo a Deus misericórdia na pessoa do sacerdote. Não misture as coisas. A misericórdia de Deus te espera quando você se arrepender, quando você reconhecer e quando você buscá-la. Porque Deus não tem que se converter a você. É você que precisa se converter para a vontade de Deus. Então Santa Catarina de Gênova fala, fugir do pecado. Pois, por menor que leve seja, no momento do juízo, à luz do céu divino, nos daremos conta de nossa espantosa gravidade. E descobriremos em nós uma infinidade de manchas e defeitos que agora se nos escapa, ou que lhe apenas concedemos importância. Em aposento, onde entra tal sol, não há teia de aranha escondida, dizia Santa Teresa d'Ávila, para alguns, Santa Teresa de Jesus. Então, olha só, os menores pecados veniais, que a gente pensa, não, é coisa boba, não, mas o importante é o coração, não, mas todo mundo peca. Gente, uma coisa eu aprendi na vida, eu reconheço que eu sou miserável, eu nunca disse que eu sou melhor que ninguém, eu reconheço que eu sou o pó do pó. Mas o quanto você puder evitar, evite. Se você tiver consciência de que aquela mentira pequena, sem fundamento, você vai pagar no purgatório, evite a mentira. É claro, existe equilíbrio. Algumas mentiras é colocada pelos filósofos como mal menor, para evitar um mal maior. Discernimento à parte, a cada um. Aqui, segundo passo de Santa Catarina de Gênova, fazer penitência pelo pecado passado. Muitos foram os santos que faziam penitência pelos pecados que já passou. Ou seja, você já pecou, você já cometeu aquele pecado, não entre em desespero. A misericórdia de Deus continua com você. Você não paga pecado a Deus. É muito importante. Olha, eu caí no adultério, eu caí na fornicação, eu caí na masturbação, eu caí na fofoca, agora eu vou pagar a Deus. Não pagamos a Deus. A ofensa que nós fazemos a Deus é quase que infinita, mas a misericórdia de Deus nos dá uma via para reparar. E reparar não é pagar. Reparar é um meio que a misericórdia de Deus dá para a gente se redimir.
É como se você ofendesse muito uma pessoa e depois você fosse com humildade pedir desculpa. A sua desculpa vai tapar a besteira que você fez? Não, mas o pedido de desculpa, ela de uma maneira ou de outra repara. A pessoa entende que você está arrependido e ela acaba perdoando com a graça de Deus. Então assim ela fala, fazer penitência pelo pecado passado. Mesmo alguns pecados que já foram confessados e absolvidos pelo sacerdote. Aquele pecado que o padre absolveu de você, aquela absolvição vai te livrar da condenação eterna, mas ela não vai te livrar da consequência do mal que você fez. Quer um exemplo muito bom? Eu vou te dar agora. Então uma pessoa está na vida o YouTube derrubar. Ela pega, puxa sua e vai fazer um assalto. Ela vai e fere uma pessoa, tira a vida de uma pessoa. Aí futuramente aquela pessoa se arrepende daquele ato que ela fez. Ela vai para o padre, ela confessa, padre, eu pequei no 5º mandamento da lei de Deus, eu cometi esse ato. Eu tirei a vida de uma pessoa. Então, aí o padre, aquele arrependimento válido para Deus? Vale. A misericórdia de Deus age na vida daquela pessoa? Age. A absolvição dos pecados livrou aquele pecado grave que ele tinha cometido de tirar ele da condenação eterna? Claro que sim. Mas e a consequência? Como é que ele vai pagar? É por isso que Deus criou o purgatório. A consequência daquele mal, ela não se apaga somente com arrependimento. É por isso que existe o purgatório. É uma misericórdia de Deus, porque Deus vê que você se arrepende, mas é um meio da sabedoria divina de não te condenar. Ele entende que você se arrependeu, porém, você é responsável por suas ações. Cada pecado que eu cometi até aqui, cada pecado que você cometeu até aqui, vamos prestar conta para Deus. E o que nos resta é desesperar? De jeito nenhum. Penitência, oração, joelho no chão, mudança de vida, conversão, para reparar o homem velho com a graça de Deus. Então é isso. O purgatório é isso. Aquele homem, ele é absolvido da misericórdia de Deus, mas a consequência do filho e da esposa, seu marido, que se perdeu naquele ato brutal, ele não pode pagar. Não pode pagar a esposa, mas pode reparar, não pagar no purgatório. Então se fala, fazer penitência pelo pecado passado. Santa Catarina de Gênova aqui fala, teremos que fazer forçosamente, queimarosos ou não, nesta vida ou na outra. Tudo deve ser reparado até o último centavo, mas a diferença é enorme entre fazê-lo nesta vida ou na outra. A diferença é enorme entre você fazer reparação aqui e fazer reparação no purgatório. No purgatório é pior. Santo Agostinho, Santo Afonso Maria Ligório, Santa Catarina de Sena e muito outro santo vai fazer um abreviamento de que para cada pecado mortal prestaremos conta a Deus de 7 anos no purgatório. Opinião de diversos santos. Então imagine aí, quanto pecado mortal você cometeu até agora, faça a conta aí, não tem como contar. Eu vou me desesperar? De jeito nenhum. Por quê? Porque eu acredito na misericórdia de Deus. Eu posso pagar esses males? De jeito nenhum. Eu tenho uma dívida irreparável com Deus. E o que é que eu posso fazer agora? Eu posso fazer reparações. Essas reparações Deus vai entender. Você vai entender muito bem sobre isso no Velho Testamento da Sagrada Escritura. Quando aqueles reis reconheciam seu pecado, o que ele fazia? Rasgava sua veste e cobria sua cabeça com a cinza. Por quê? Sinal de humilhação na presença de Deus. Quando você se humilha, quando você se rebaixa, quando você sofre penitência, Deus ele se agrada com o teu gesto e Deus ele vê aquilo como um ato de reparação. Aqui é só um exemplo, não estou mandando ninguém jogar cinza na cabeça. Vou continuando. Então, porque aqui na terra, com a penitência voluntária, podemos oferecer a Deus uma verdadeira satisfação por nossas culpas. As coisas que não podemos fazer no purgatório, onde as penas tão só o caráter e a expiação. Com dores muito suportáveis, mas oferecida a Deus, com amor e espírito de penitência, unida ao sofrimento de Redentor de Jesus Maria, podemos saldar nesse mundo todas as nossas contas
divina justiça, aumentando ao mesmo tempo o nosso merecimento no céu. Santa Catarina está dizendo aqui algo valiosíssimo para mim e para você. Podemos reparar todas as nossas dívidas aqui e quando a gente morrer ir direto para o céu. Eu devo me sentir salvo? De jeito nenhum. Eu não sou hipócrita para isso. Eu devo fazer tanta penitência que eu já acho que Deus reparou todas as minhas dívidas? De jeito nenhum. Eu não sou hipócrita para isso. Isso é lá com meu Deus. A minha parte é reconhecer que eu pequei e começar a me ofertar para Deus. Ato de caridade conta muito. 1 a Pedro, capítulo 4, versículo 8, vai dizer que a caridade cobre uma multidão de pecado. Ato de caridade, ajudar os pobres, ajudar os doentes, ajudar os necessitados, fazer jejum, fazer abstinência, aquilo que vocês faziam com o Frei Gilson, rezar rosário de madrugada e ofertar para Jesus, pedindo perdão pelos pecados passados. Todos esses atos são riquíssimos. Se você já faz, continua. Se vocês não fazem nenhum, procure fazê-lo, mesmo que seja uma vez por semana. Deus se alegrará. E isso vai ajudar na sua conversão cada vez mais. Então ela fala, no purgatório, pelo contrário, com as dores incomparáveis, mais terríveis, não merecemos absolutamente nada. Aquela purificação não tem valor algum meritório e deixa a alma no mesmo grau de mérito que tinha a começá-la. Se tivermos fé viva, como a tinha o santo, a dor pelos católicos teria maior atrativo que o prazer para os gentios. Por isso, os santos se engenhavam em crucificar-se de mil maneiras. Por isso que os santos procuravam as cruzes. Como era a vida de São Francisco de Assis, como era a vida de São João da Cruz, como era a vida de São Padre Pio de Pietrelcina. E a gente se pergunta, nossa, Deus não amava Padre Pio. Por que Deus não amava Padre Pio? Deus permitia que ele sofreu 50 anos com as chagas. Deus não amava. Então Deus amava tanto Padre Pio que permitiu as chagas. É verdade. Deus amou tanto São Francisco de Assis, Santa Gema Galgani, que passava 1 hora com a coroa de espinho na cabeça. Sim, Deus amava. Deus amava tanto Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila, que mandava dores para retorcer seu corpo. Sim, Deus amava. E por que Deus permitia essas dores? Essas dores são presente de Deus para purificar nossas misérias. Por isso que é muito importante a gente aprender a abraçar a cruz de Cristo e aceitar tudo que Deus nos manda. Claro, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos fracos e às vezes a gente não entende. Rezemos para Deus, me ajuda a aceitar a tua vontade, me ajuda a aceitar a tua cruz. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 38, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. O caminho da cruz nos purifica. E Deus manda sofrimento muitas vezes porque Deus quer salvar aquela alma. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015. O caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. Diz o Catecismo da Igreja Católica. Então continua. Não estava loucos, dizia Santa Gema. O santo não estava louco porque queria sofrimento. Vinha simplesmente com claridade, coisa que a gente não consegue muitas vezes. Eles viam com claridade. O sofrer passa, mas o ter sofrido bem não passará jamais. Você está entendendo que riqueza? Esse vídeo que eu estou trazendo para você através de Santa Catarina de Gênova, pela graça de Deus, só pela graça de Deus, não porque eu sou bom ou porque eu presto. O sofrimento que você aceita, a dor de dente que você aceita, a dor de barriga que você aceita, a perseguição que você aceita, a ofensa que você aceita, a humilhação. Eclesiástico, capítulo 2, no versículo 5, assim como a prata e o ouro é provado no fogo, os homens agradáveis a Deus no caminho da humilhação. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5. Assim como a prata e o ouro é provado no fogo, como a prata e o ouro é provado no fogo, na alta temperatura. Assim como a prata e o ouro é provado no fogo, os homens agradáveis a Deus é no caminho da humilhação.
se alguém está te humilhando, se alguém está te perseguindo, se alguém não está te compreendendo, se alguém está zombando da tua fé, se alguém está zombando da tua perseverança, se alguém está te botando para baixo, te chamando de fanático, te chamando de louco, se alegra, como diz São Mateus no capítulo 5 das bem-aventuranças, bem-aventurados serás vós. Não se entristeça pela perseguição das pessoas. Seu particular é com Deus, continue, no céu você terá sua grande recompensa. Continuo dizendo, São Pedro de Alcântara, aparecendo depois de sua morte a Santa Teresa d'Ávila, inclusive essa passagem eu já li, é no livro de Santa Teresa d'Ávila, Caminho de Perfeição, confira lá. Disse-lhe radiamente de luz, bendita penitência que tão grande glória me alcançou. Olha que lindo, gente, para quem entende. São Francisco de Sales, ele vai dizer uma coisa que Santa Faustina também coloca no seu diário. São Francisco de Sales e Santa Faustina vai dizer que no céu, cada um vai gozar da visão de Deus, daquilo que sofreu por Deus na terra. Cada um vai gozar do céu, cada um vai ter um prazer diferente. Porque cada um amou a Deus diferente. Porque não é sofrimento masoquismo, não. Você que me acompanha e tenta procurar um meio para estar alfinetando, que eu sei que tem gente para isso. Não é masoquismo, não. É por amor. É por amor a Deus que eu nunca desisto. É por amor a Deus que eu me confesso. É por amor a Deus que eu me humilho. É por amor a Deus que eu abaixo minha cruz. E se me falta amor, eu coloco na minha oração. Deus, aumenta meu amor, porque eu sei que eu não tenho, eu sou miserável. Esses gestos vão enriquecer a tua fé. Continua no caminho do Senhor. Então, São Pedro de Alcântara fala, bendita penitência, teu sofrimento nunca vai ser esquecido. Você se humilhar para pedir desculpa a uma pessoa, ah, meu filho, grande será a tua recompensa no céu. Ah, minha filha, Deus tem algo preparado para você. Porque esse caminho agrada a Deus. Essa é a saída de Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Seja puro de coração. Lute e você receberá a recompensa. O terceiro meio, por Santa Catarina de Gênova é. O Senhor nos diz no Evangelho que com a mesma medida que medides serei medidos. São Mateus 7, 2. E que são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então aqui está falando Santa Catarina de Gênova, caridade com os defuntos. Amanhã, dia de finado, é dia de fazer caridade pelos defuntos. Amanhã, dia de finado, é dia de rezar pela alma do purgatório. Talvez muito parente seu, muito ente querido seu, está suplicando uma Ave Maria no purgatório. Está pedindo a você, reza por mim do purgatório. E você, às vezes, só de lembrar pela pessoa, tenta esquecer porque ele causa dor. Meu irmão, minha irmã, o maior gesto de amor não é a tua lágrima. O maior gesto de amor é rezar a Ave Maria, é rezar o ofício, é comungar a Eucaristia pelaquela alma, é receber Jesus, é adorar pelaquela alma, para que Deus coloque ela no céu. Esse é o maior gesto de amor. Santa Teresa de Calcutá vai dizer, se é amor de verdade vai ter que doer. Bota teu joelho no chão e sofre pelas almas do purgatório. Faz penitência pelas almas do purgatório, sofre um pouquinho mais, pede perdão, assiste uma missa em benefício. Você pode, antes da Santa Missa, colocar, meu Jesus, eu quero assistir essa missa e todos os méritos eu quero que o Senhor aplique aos meus parentes no purgatório, às almas do purgatório. Você pode. Santo Tomás de Aquino, inclusive, Santo Tomás de Aquino vai colocar que se um mendigo bate na tua porta pedindo esmola, aquele mendigo, ele pode encontrar... Não, me perdoa. São Tomás de Aquino começa assim. Acolher as almas do purgatório é um ato de caridade maior do que atender a um mendigo. São Tomás de Aquino coloca assim. Atender uma alma do purgatório é um ato de caridade maior do que atender um mendigo. São Tomás de Aquino, então, ele conclui. Porque aquele mendigo, ele bater na sua porta e você não dá o que comer, ele tem a liberdade de bater em outra porta. E lá ele pode encontrar. As almas do purgatório não. Ela só pode sofrer e esperar por nossa caridade. Reze por ela. Então São Tomás de Aquino conclui. É muito mais justo você acolher a alma do purgatório do que acolher aquele mendigo. Claro, não estou dizendo aqui que você não deva acolher ao mendigo. Até porque já foi falado que a caridade cobre nossas faltas.
Santo Agostinho chega a dizer que nem todas as almas do purgatório recebem o sufrágio que são oferecidas por elas, mas unicamente aquelas que durante sua vida se fizeram credores dela. Então, olha, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Santa Catarina está dizendo que se você ajuda as almas do purgatório, quando você um dia pode estar lá, e louvado seja Deus que você esteja lá. Por que louvado seja Deus? Porque quem está no purgatório já está no céu. O purgatório é só uma purificação, gente, para entrar no céu, mas já está no céu. Suponhamos que vai chegar uma visita na nossa casa. Você sabe que vai chegar alguém de longe, alguém querido, alguém amado. Você vai receber aquela pessoa suja, maltrapilha. É comum que a gente arrumar a nossa casa, zelar a nossa casa, tomar um banho, esperar aquela pessoa limpa, perfumada, cheirosa, preparar um banquete para acolher uma pessoa amada. O purgatório é aquele banho. O purgatório é aquela faxina que a gente fez. A gente está fazendo com todas as nossas obras má em vida para dar um abraço e contemplar a face de Deus. Dá para entender? É uns exemplos que Deus vai me iluminar. Embora essas palavras possam interpretar-se em um sentido mais benigno, não cabe de dúvida o grau de nossa caridade atual para com as almas do purgatório. Será o índice de expressão do grau que seremos atendida quando lá estivermos. Então, tá vendo? Quando você ajuda a alma do purgatório, a alma do purgatório um dia também vai lhe ajudar. E Deus vai guardar, aquele ato de caridade vai ser guardado por Deus. Quanta gente que não compreende assim e que se horroriza. Por exemplo, o ato heróico da caridade em favor das almas do purgatório, que a realidade de ninguém enriquece tanto como quem faz verdadeira generosidade. Aqui, quarto meio para que você possa evitar sua alma de cair no purgatório: compaixão e esmola dos pobres. Eu citei para vocês 1 Pedro capítulo 4, no versículo 8. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. A caridade cobra a multidão de pecado. Então ela escreve assim: outros aspectos da caridade que se apoiam no mesmo princípio que acaba de invocar. A Sagrada Escritura nos diz expressamente que a esmola expia os pecados. E Cristo nos diz no Evangelho que aceitará com feito a Ele mesmo, e que o fizemos pelo menor de seus irmãos. E nos diz também que aproveitamos os bens terrenos para granjearmos amigos eternos tabernáculo. Mas a maioria dos homens não compreende esta coisa, prefere fazer-se alusão de que são ricos 70 anos nesse mundo antes de ser efetivamente milionário por toda a eternidade. Então aqui, compaixão e esmola do pobre, ajuda as almas do purgatório, ajuda a Deus a purificar os seus males. Quinto ato de Santa Catarina de Gênova que pode te ajudar a não cair no purgatório: perdoar generosamente as injúrias, ou seja, perdoar quem nos ofendeu, perdoar quem fez o mal contra nós. Ela fala: condição dispensável para que também nos seja perdoadas as injúrias que cometemos. Está demasiado claro no Evangelho para que alguém possa dizer-se enganado. Como nos portemos com o próximo, assim se portará Deus conosco, sobretudo no que se refere ao perdão das injúrias. Mateus 6, de 14 a 15. Apenas se pode pensar como pode um albergue, um cristão, um ser espírito, o desejo de vingança, que é cegueira, não adverte os desgraçados que não querem perdoar seu inimigo, se constitui automaticamente um vandurgo em si mesmo, que ao tratar de vingar-se dele, a realidade se crava em uma punhalada no seu próprio coração. É como se você bebesse o veneno e esperasse que os outros morressem. Perdoe de coração. Se te falta graça, você pode rezar para que Deus dê essa graça. Sexto meio para que você possa evitar de cair no purgatório: ganhar indulgências plenárias. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre indulgência plenária. Você pode descer aqui a linha do tempo. Você vai ver as playlists, lá tem ensinamento e doutrina católica. Clique e procure indulgência plenária. Tem um vídeo falando só sobre indulgência plenária. Amanhã é dia de ganhar indulgência plenária, 2 de novembro. Expusemos mais acima quanto contribui a indulgência para combater e ainda suprimir totalmente as penas do purgatório. Então aqui já foi falado sobre o sexto.
Então ela fala aqui: essa virtude pode ter já em vida em nosso favor o tesouro espiritual da igreja, constituído pelos infinitos méritos e satisfação de Jesus Cristo, pelo do Santíssimo, Virgem e dos mártires e dos santos. Inesgotável, a igreja dispõe deles não só em favor das almas do purgatório, mas também dos fiéis que deste mundo, que com as devidas condições pratiquem as obras piedosas que elas assinalam. Jubileus, indulgências plenárias ou paciência contém um acúmulo imenso de satisfação e expiação pelo nosso pecado antes da justiça divina. A bênção papal na hora da morte, a indulgência plenária outorga variados atos religiosos que neste momento se pratique, não tem outro fim senão preparar a alma para a pronta entrada ao céu, quiçá passar pelo purgatório. Se Deus permitir na tua vida, na hora da tua morte, uma indulgência plenária, você pode morrer e ir direto para o céu, porque aquele ato apagou suas penas temporais. O que é pena temporal? A pena que se paga no purgatório. O que é pena eterna? A pena que se paga no inferno. Estamos trabalhando agora nesse vídeo com a pena temporal. 7. O santo sacrifício da missa e comunhão. São Bernardo de Claraval vai dizer que cada santa missa assistida em vida diminui nossa pena no purgatório. Olha que poderoso. Então não perca uma santa missa. A Santa Missa é o sacrifício de Jesus na nossa vida. A Santa Missa é aquilo de mais lindo que Deus pode colocar sobre nossa vida. Preste bem atenção na Santa Missa. Ela pode te purificar com a graça de Deus. Confissão sacramental. Outra coisa que pode diminuir muito o seu tempo purgatório. Número 8. Gente, cada vez que a gente se confessa, nós somos purificados pela graça de Deus. Porque a confissão ela é um julgamento. O padre, Deus na pessoa do padre é o juiz. Você é um réu que você mesmo se acusa. Você mesmo se humilha. Você mesmo se acusando. Então Deus, você reconhecendo os seus pecados, você alcança a misericórdia de Deus. Isso é muito importante. Então falar de confissão sacramental. E aqui por último fala da belíssima, a 9ª etapa de você evitar o purgatório, devoção a Nossa Senhora. Que delícia falar sobre isso. Aqui no canal também, você pode ir na pasta só de Nossa Senhora, que tem um vídeo especial falando sobre Nossa Senhora ajudando as almas no purgatório. Você vai ver logo no banner, a capinha do YouTube, Nossa Senhora e as almas do purgatório. Gente, a devoção a Nossa Senhora, São João Bosco, fala sobre Nossa Senhora e ajudar as almas no purgatório. Aqui Santa Catarina de Gênova está falando. São Bernardo de Claraval, tanto santo que fala do que é a devoção à Virgem Maria, que pode te auxiliar na hora da morte. Para finalizar, São Domingos Sávio, ele fala a São João Bosco em uma visão mística. São João Bosco pergunta a São Domingos Sávio: Domingos, o que te confortou no momento da tua morte? São Domingos Sávio responde para São João Bosco o seguinte: na hora da minha morte eu gritei por Nossa Senhora e fui socorrido. Vai, leva para a ordem salesiana. A ordem salesiana era a ordem que São João Bosco cuidava. Ele cuidava de crianças, de jovens. Vai e leva para a ordem salesiana essa graça. Fala para eles se apegarem a Nossa Senhora, especialmente na hora da sua morte. Na hora da sua morte, grite por Nossa Senhora. No seu tempo de vida, busque por Nossa Senhora. Ela é o refúgio dos pecadores. Coloca aqui embaixo se você perseverou até o final do vídeo, a riqueza de detalhes que foi colocada aqui. Coloque no seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa obra de evangelização. Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe.